Isso, voltando aqui, dando continuidade ao bloco anterior, que é a continuação aí, agora entrando na parte de falsificação ali, contra os meios, já a partir do artigo 291, já pula ali crimes contra a saúde, não caiu muita coisa, entra ali a questão de contra a paz pública, né? E contra a fé pública. Na verdade, vamos aí trabalhar ali o título 10 do Código Penal, na parte já especial contra a fé pública. Começa ali praticamente ali no artigo 289 e vai até ali em torno do 299, cai muito 299, tá? E por aí vai, tá? Mas vamos ao que interessa aí. Vamos aí, vem dizendo aqui a questão de 2018, está bem recente aí, vem dizendo que Tales, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de engenharia para fabricar máquina destinada à falsificação de moeda. Ao mesmo tempo, pega uma moeda falsa de R$ 3. R$ 3, meu pai, nunca vi. E com um colega também envolvido com a falsificação, tenta colocá-la em livre circulação para provar o sucesso da empreitada. Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe, lógico, rapidamente ali a questão da moeda falsa, em razão do valor suspeito, né? E decide chamar a polícia, que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Tales é indiciado pela prática de crimes e já na delegacia liga para a senhora advogada aí, ô doutor, eu estou aqui, vamos lá, estourando, né, desesperado, e para a questão da tipicidade de sua conduta. Considerando as informações narradas, em conversa sigilosa com a senhora, né, com a senhora advogada e o senhor advogado, você deverá esclarecer a Thalia o seguinte: Thalia, olha só, a sua situação configura o quê? Atos preparatórios, crime de moeda, crime de pretexto ou crime de moeda falsa. Ora, vamos observar aqui rapidinho, senhor. A questão de fabricar, o ter maquinário para fim de pertrechos falso não se considera ato preparatório. É um crime já específico que se tem no artigo 291, que ele fabrica um maquinário, ou aparelho, ou instrumento, ou qualquer objeto ali, especialmente destinado à falsificação de moeda. Então, se você já tem aquela ali, já fabricou, já tem um maquinário, já possui um maquinário, então não existe, eu estou preparando ainda para fazer a moeda falsa. Não, não. É um crime específico, é um crime já caracterizado, então não pode se considerar como ato preparatório. E ali a pena vai até 6 anos, né? A pena vai até 6 anos. Então, se fabricar a moeda, a destinação, fabricar a moeda não, fabricar a máquina, já ter a máquina ali pronto para fazer a moeda falsa, já se considera o crime chamado crime de petrechos para falsificação de moeda, tá? Então, com isso aí, olha só, então ele já podemos dizer que não é ato preparatório, não é ato preparatório, podemos dizer com toda tranquilidade, tá? Que não houve ato preparatório, há um crime específico, né, dos anos 91, e podemos também dizer que o crime de moeda falsa apenas em sua modalidade tentada, não tem nem como dizer que é tentada, mas vamos lá. O crime de moeda falsa e de pertrecho para falsificação de moeda. Crime de pertrecho para falsificação de moeda, sim, isso aqui vai muito nos interessar, né? Não há dúvida aqui. Mas em relação à moeda falsa aqui, senhores, aí entra no méritozinho aí em relação à moeda falsa. Vamos verificar aqui rapidinho. A questão aí vai ressaltar que não houve crime de moeda falsa, uma vez que uma nota de R$ 3 é uma falsificação grosseira, não existe, até que a pessoa percebeu logo, rapidamente percebeu. Então, não tem como dizer em relação à moeda falsa. Podemos dizer, afastar aqui o crime de moeda falsa? Pode, com toda certeza, tá? Com toda certeza, podemos afastar essa também. Aí, existe até uma súmula, que até comentamos em questão anterior, a súmula 73, a súmula 73, é uma súmula bem antiga do STJ, que no caso de utilização de papel moeda grosseiramente falsificado, ela não vai configurar o crime de moeda falsa, poderá configurar o crime de estelionato, né, que está ali por meio ardil, aquela artimanha, né, e querer passar aquela nota ali, tá? Mas como ele é tão grosseiro que não tem ali prejuízo nem para a União, que deveria, né, ter prejuízo da União, e que, no caso, a parte grosseira será processada e julgada até pela Justiça Estadual, vai lá para a Polícia Civil, tá? De cada estado. A súmula 73 diz isso aí.
Aí a pessoa, então o estelionato ele pode? Não, não pode caracterizar o estelionato, porque a falsificação não foi capaz de enganar aquela pessoa. Ele de cara já descartou, falou, não, isso aqui não é, chamou logo a polícia, ligou para a polícia, né? E então não pode caracterizar o estelionato, que a pessoa, se fosse estelionato, a pessoa realmente seria enganada, né? Seria enganada, e não foi para caracterizar o estelionato, já estudamos estelionato isso aí. Então, claramente aí, as alternativas vai nos reportar aqui a letra C, né? Tendo em vista que não é de moeda falsa, não é crime de moeda falsa, né? Já falamos isso aí, e a C é sim de petrechos para falsificação, né? Observe aí o 291 do Código Penal, tá bom? Ali tem o crime específico. E aí tem essa questãozinha que é bem longuinha, mas vamos dar aqui. No curso de uma assembleia de condomínio, de prédio residencial, foram discutidos e tratados vários pontos. O morador Rodrigo foi designado para redigir a ata, né? E transcrevendo tudo que foi discutido na reunião. Por esquecimento, deixou de fazer constar, olha aqui, esquecimento, tá? Esquecimento, deixou de fazer constar ponto relevante ali debatido e o que deixou o Lúcio, um dos moradores, revoltado ao receber a cópia da ata. Indignado, o Lúcio promove o devido registro na delegacia própria, comprovando que Rodrigo, com aquela conduta, havia causado grave prejuízo financeiro, tá? Mas ele deixou ali, foi um esquecimento. E aí vem a coisa positiva de moradores e tal, né, que levou o tema, é mencionado por Lúcio, de fato fora discutido e não constava na ata, realmente não constou ali. Tá? E Vacilo Rodrigo imputando-lhe a prática de crime de falsidade ideológica, olha isso, senhores. Falsidade ideológica de documento público, né? De documento público, tá? E aí vamos às alternativas, vem cusa, a razão, tá? Aquela coisa toda tá aí. Aí vem dizer que a questão quer que o senhor ou a senhora tenha conhecimento de quê? De crime de falsidade ideológica, né? Aí já estamos lá no artigo 299, lá do Código Penal. A imputação desse crime requer 3 condutas de falsidade ideológica para relembrar, de avivar. A primeira conduta deve ter a omissão, né? Deve omitir declaração que deveria constar em documento público ou mesmo em particular, omitir ali. Deve inserir ou fazer inserir declaração falsa em documento público ou particular, ou seja, omite ou vai inserir ou fazer inserir em documentação, né? Seja falso, tem que ser falso, porque é falsidade ideológica, e documento público particular. Ou até mesmo ele pode inserir ou fazer inserir declaração diversa, que não seja falsa, tá? Uma declaração diversa, mas que deva o quê? Se beneficiar disso aí. Agora, tem que observar que, além disso, ele fazer isso, para caracterizar mesmo o crime, não basta essas condutas. Tá? Ela tem que ser necessariamente que a gente tenha uma finalidade, tenha um objetivo, tenha um dolo de fazer, de prejudicar alguém, pelo menos, tá? Ou de criar obrigação, ou até mesmo de alterar uma verdade ali no documento que ele fez a inserção de dados falsos. Tá? E aí observa claramente aí que quem estava lá na mesa, lá, redigindo a ata do condomínio, ele não tinha esse dolo específico. O Rodrigo, né? O Rodrigo ele não tinha de dolo de fazer, ele foi mero esquecimento dele. Ele esqueceu de colocar na ata, tá? Mesmo causando um prejuízo lá na frente, pode se resolver de outra maneira. Então, ele deve o quê? A sua conduta dele não tem uma conduta concreta aplicada aqui, não posso trazer essa conduta concreta de aplicar nenhuma norma penal. Ou seja, se não posso fazer isso, o fato é atípico. A conduta dele é o quê? Conduta atípica, tá? Não tem como fugir disso aí. Então, as alternativas que trazem aqui, as alternativas, ele vai dizer que ele deve ser absolvido por respeito ao princípio da correlação. Não, já que a conduta por ele praticada melhor se adequa ao crime de falsidade material. Depois vamos falar, falsidade material e falsidade ideológica. Tem uma questãozinha, vamos trabalhar isso aí, tá? Não houve falsidade material, tá? Não houve. Sua conduta deve ser desclassificada para crime de falsidade ideológica. Não, culposa, não existe a forma culposa, tá? A letra C, a pena a ser aplicada deve ser praticada por crime de falsidade ideológica de 1 a 3 anos, já que a ata da Assembleia do Condomínio é documento particular e não público, tá? Também não tem nada a ver aqui essa questão. A letra D vem dizer que é uma conduta que é absolvida pela tipicidade, né?
Então, não tem como dizer que houve ali a questão de fato típico em relação. Foi um fato típico por esquecimento. Deve haver aquelas condutas de inserção, de alterar e tal, o documento seja público ou particular, tá? Não importa. Aqui a questão vem dizendo, é público ou não particular. Não, não importa se é público ou particular, tá? A questão não seria essa daí. Então, aqui houve uma conduta atípica por puro esquecimento, não houve dolo, não houve dolo específico, ele não quis prejudicar ninguém, não houve a intenção dele de prejudicar alguém. Então, é um dolo ali, não houve dolo, então a conduta é atípica. E aí, para a penúltima questão, rapidinho, vamos ver aqui, e vamos trabalhar em relação, que vem aqui, ó, dizendo a falsificação material, né, ou a falsidade ideológica, material, né, ou falsa identidade. Tá? Mas vamos trabalhar, então, dar aquela relembrada aqui do que é falsidade material ou ideológica. Mas vamos ver aqui o enunciado. Paulo pretende adquirir um automóvel por meio do sistema financeiro junto, olha aqui, isso aqui depois eu vou tecer um comentário sobre essa parte aqui. Sistema financeiro junto a uma instituição bancária, tá? Pode ser instituição bancária aqui privada ou até mesmo estatal, Caixa Econômica, ou até mesmo Sociedade de Economia Mista, ali um Banco do Brasil, pode, não fala a questão, mas vamos continuar. Para tanto, dirige-se ao estabelecimento comercial para verificar as condições de financiamento e é informado que quanto maior a renda bruta, né, e mais, então, ele vai dilatar o prazo lá para pagar, né, ele pagar a perder de vista, e menores serão os juros. Decidido, então, que fazer falsa declaração de parentesco ao preencher a ficha cadastral, tá? A ficha cadastral já estava prontinha lá, o papel estava lá certinho, ele só preencheu o que? Ele inseriu dados falsos, né? Dados falsos, a fim de aumentar a renda ali, informando e tal, e obter aquilo que ele queria. Tá? E aí que vem aquela questão de falsidade material e falsidade ideológica. A falsidade material, senhor, é o crime que ocorre na forma do documento. Ou seja, aquele formulário, se ele pegasse aquele formulário e falsificasse o formulário, ele estaria no crime, responderia por crime de falsidade material. Agora, o documento, a cártula, às vezes da identidade, ela é realmente verdadeira e ele vai inserir dados falsos ali. Aí sim entra a chamada falsidade ideológica. Agora, se eu pego a cártula da identidade, aquele formulário, eu modifico, eu crio aquilo ali, modificando, eu estou na questão da falsidade material. E quando eu faço inserir dentro do próprio documento que realmente o material, ali a forma, a cártula, o papel, o formulário é verdadeiro, eu faço inserir qualquer dados ali que sejam falsos, eu estou na chamada falsidade ideológica. Tá? É diferentemente, basicamente isso aí. Tá? E aí, senhores, no artigo 297, ele tem lá a falsidade do tipo da parte de documento público ou altera a documento público ou verdadeiro. Aí tem no parágrafo 3º do artigo 297, né, da minha vai incorrer quem coloca lá no documento lá que seja documento público ou então particular, dados falsos. Então, o 297 vai trabalhar com a questão de documento público, tá? E aí, na questão aqui, não vai se encaixar a questão de um documento público. Observe que foi a ficha cadastral lá da empresa. Então, aqui seria um documento particular, tá? Um documento particular. Então, aqui já podemos cortar a questão do documento público. Mas, no caso aqui, não houve falsidade material, ou seja, lembra que nós falamos que ele preencheu uma ficha cadastral. A ficha cadastral está prontinha lá, o documento lá, o formulário está padrão. Ele não mexeu naquilo, ele inseriu dados falsos. Então, podemos tirar a questão de falsidade material? Podemos, sem sombra de dúvida. Então, houve ali a chamada falsidade ideológica. Ele inseriu dados falsos no documento verdadeiro. A ficha cadastral é verdadeira, tá? Ele apenas inseriu dado falso. Isso que caracteriza a questão do dados de falsidade ideológica. Tá? E a questão que é 298, está entrando 298 aí, falsificar não todo, em parte ali, particular, ou documento. E o 297 é falsidade de documento público. Né? A falsa identidade, na verdade, está prevista no 307 do Código Penal, que ele atribui ali, ele vai atribuir, a própria pessoa atribui a si mesma ou atribui a uma terceira pessoa uma falsa identidade para obter vantagem nisso aí, tá? Aí é o 397. Aqui claramente não aconteceu isso, né? Claramente vocês podem observar que não aconteceu isso aí.
O que eu queria que chegar aqui do sistema financeiro, senhor, é importante aqui, é só para aprofundar um pouquinho, tá? O sistema financeiro, quando há crime contra o sistema financeiro, o senhor tem que ir lá para a lei, abre aqui rapidinho, tem que ir lá para a lei 7.492 de 92, pegue lá, crime contra o sistema financeiro, lei 7.492 de 86. E logo no parágrafo primeiro, que considera-se como instituição financeira, pessoa jurídica, né, de direito público ou privado. Então, aquilo que eu falei, tanto faz ser Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou um Bradesco, um Santander, não importa. Cometeu crime contra uma instituição financeira nesse sentido aqui foi justamente o que aconteceu. Será julgado pela Justiça Federal. Mas pelo Bradesco também, sim. Sim, o prejudicado não foi o Bradesco, e sim o sistema financeiro. O sistema financeiro há sim interesse da União, tá? A interesse da nação. Aí, para aprofundar isso aí, pega essa lei, a Lei 7.492, de 86, observe o artigo 19, que ali diz que obter, mediante fraude, né, financiamento à instituição financeira. É justamente aí que ocorreu. E o artigo 26, que vai dizer em relação à ação penal, que será promovida pelo MPF, Ministério Público Federal, aí, ação pública incondicionada, e vai lá para a Justiça Federal. Tá? E aí foi só para aprofundar, tá? Mas vamos ao que interessa aí, que agora, para fechar aqui, vamos fechar toda agora, vamos fechar aqui, que é rapidinho essa daqui. Ao concluir o curso de engenharia, Arli, visando fazer uma brincadeira, olha aí, inseriu a caneta, pegou a caneta, inseriu a caneta no seu diploma, né? Declaração falsa sobre o fato jurídico relevante, relevante. Mas foi ali uma declaração de brincadeira, inseriu a caneta, ele não prejudicou alguém, tudo que nós falamos, houve prejuízo naquele quesito que nós falamos da falsidade ideológica. Então, observa aqui, senhor, já para fechar aqui, o Arlindo não praticou crime algum de falsidade de documento público, né? Visto que a doutrina e a jurisprudência entendem que destaca, né, que a falsificação deve ser feita de modo que possa realmente iludir alguém, não iludiu ninguém, ele não prejudicou ninguém. Tá? Então, e a falsificação grosseira com caneta, pior ainda, não configura crime algum, não tem como enganar uma pessoa que chama pessoa média, mediana, normal, que você tem uma teoria nesse sentido aí. Então, não houve falsidade ideológica, já descarta isso aí. Ele não inseriu dados ali para prejudicar alguém e dados ali que é questão de falsificar o diploma, né? Porque ele não tinha o fim de alterar a verdade, ele apenas por brincadeira, ele não causou algo ali juridicamente relevante, né? Que diz lá, por mais que preenchesse lá a caneta lá. Então, o fim dele era de brincar. Além disso, assim como a falsidade de documento público, só haverá a questão da falsidade ideológica se a falsificação não for grosseira, e aqui claramente mostra que foi grosseira a caneta, né? Então, os fatos narrados não podem dizer que não possuem, né, qualquer identificação com crime de falsa identidade, muito menos de falsa identidade, conforme nós vimos no 307, tá? Do Código Penal. Então, por isso, nós podemos descartar que não há crime nenhum cometido pelo Ari aqui. E tem isso como alternativa? Tem aqui, ó. Não praticou crime algum, tá? Não praticou crime algum, tá? Nós já fechamos aqui, não praticou crime algum. Falsidade de documento público, não, vimos lá que não pode ser grosseiro. Ideológico, ele inseriu dados falsos ali, ele prejudicou alguém? Não prejudicou. Falsa identidade, já falamos, muito menos falsa identidade. Ele atribuiu nem a si, nem a outro uma falsa identidade, tá? Nem pensar. Então, aqui ele não praticou crime algum. Então, senhores, aqui fechamos aqui a questão de 2 bloquinhos de questões, né? Contra ali a perigo comum, contra a família, né? E aí, em relação a crime de falsidade também, falsidade material, falsidade ideológica, vimos praticamente o que é falsidade material e a questão da falsidade ideológica. E aí fechamos com muita tranquilidade e vamos entrar aí já na questão de crimes contra a administração pública, cai bastante, senhor, muito, mas muito, ó, despenca. Tá? Então, fique aí com Deus, muita saúde aí, questão de pandemia e tal, tome cuidado. Um abração a todos e um beijão, cheiro a todas. E até o próximo encontro, senhores e senhoras.